Olá, meu nome é Estela, sou professora de Educação Física e a gente está dando continuidade às aulas do oitavo ano, né? Nós vamos para a quinta aula e a gente vai estar falando sobre um pouquinho sobre esporte de rendimento, o que é um esporte educacional, o que é um esporte participativo, né? Então a gente vai estar dando uma conceituação neles, vou mostrar alguns exemplos e aí eu tenho certeza que vocês vão sanar todas as dúvidas de vocês. Vamos começar? O esporte educacional, participação e rendimento. Antes de eu dar uma lida, vamos voltar aqui, o que é o esporte, né? De onde ele surgiu, para quê, com qual a finalidade, como que a gente pode usar ele no nosso dia a dia, como que ele é demonstrado pra gente desde pequeno, né? Talvez a gente tenha que mudar alguns conceitos, até mesmo sobre os jogos que a gente pratica na escola, vocês vão entender hoje o que a gente utiliza, qual a metodologia, tudo direitinho, para melhor compreensão de vocês. O esporte desempenha um importante papel na formação do homem e na vida em sociedade, né? É um importante instrumento no processo de integração social, na educação, na transmissão de valores e na saúde. Esses são alguns dos atributos do fenômeno esportivo. E aí a gente pode lembrar também um pouquinho, fazendo uma interligação do esporte, da mídia, o que ela nos impõe todo dia, o que nos oferece como um esporte, né? Muitas vezes a gente fala em esporte, a gente vê na cabeça só um esporte, por exemplo, futebol. O que é esporte para você? É futebol. Será que é só futebol? Será que não existem outras modalidades esportivas? Como pode ser praticado, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre agora a influência da mídia dentro do setor esportivo, né? E no mundo contemporâneo, o esporte é também um grande negócio que movimenta bastante a economia do país. Constitui, portanto, fenômeno social observável na vida cotidiana que se articula com símbolos culturais, econômicos e políticos, né? E aí a gente pode ter essa reflexão agora. Quando a gente vai ao shopping ou quando a gente vai até mesmo no centro, ali no terminal, você vê o tanto de coisa de time que tem, o tanto de coisa que tem para vender, te induzir a comprar, te induzir. Poxa, eu gosto tanto do Neymar, eu gosto tanto do Messi, eu gosto tanto do Cristiano Ronaldo. Quando eu chego em algum lugar, tem tudo deles. Então a gente já pode ver o quanto que a mídia nos influencia a gostar de uma pessoa, de um atleta e fazer com que a gente compre coisas desse mesmo atleta. E a gente vai fazer uma pequena reflexão agora. Portanto, o esporte, como fenômeno social, incorpora as várias faces da cultura, tornando-se um elemento que agrega conhecimentos sociais, além de ter outras vertentes e classificações. E a gente precisa refletir sobre um pouquinho o que é o esporte, né? Como eu falei para vocês. Vamos ver. Através dos noticiários, das revistas esportivas, dos jogos transmitidos na televisão, dos campeonatos, das Olimpíadas e Copas do Mundo, o aluno é inserido no mundo dos esportes, que é a parte da nossa cultura que possui seus valores, princípios e regras. A vivência do esporte é um direito garantido por lei, portanto, um direito de todos. Então, como a gente havia falado anteriormente, né, sobre a influência da mídia sobre a gente, como a gente vê nas televisões, rádios, a gente vê em outdoors no meio da rua, né? Então, a gente é inserido nesse meio esportivo desde criança. Quando o nosso pai dá uma bola pra gente quando a gente é um bebezinho, já está inserindo a gente dentro desse meio esportivo, né? Só que a gente tem que pensar agora o que são tipos de esporte que a gente pratica, né? Para contribuir com as questões relevantes sobre o esporte, vamos conhecer a abrangência dele como esporte competitivo, educacional e de participação, né? Vamos lá! O esporte educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática de lazer. Quando eu coloco no slide para vocês que eu preciso abranger o aluno de forma integral,
integral não quer dizer que eu vou pegar o nosso melhor aluno que corre mais rápido, que faz mais gols, para poder fazer só a intervenção nele. Quando eu falo de forma integral, é quando eu falo que vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, para que vocês estão fazendo, e qual o objetivo daquele esporte. Por exemplo, quando a gente coloca que o aluno ele vai ser desenvolvido de forma integral, a gente quer que você pense o porquê que você está fazendo aquilo e qual foi a finalidade daquele jogo, né? Por exemplo, jogos de cooperação. Por que eu tenho que cooperar para poder ter um objetivo alcançado de forma mais eficaz, né? E aí a gente vai falar só mais um pouquinho sobre esporte educacional. O conceito de esporte educação ou esporte educacional surge a partir da Carta Internacional da Educação Física, elaborada pela Unesco, que renovou os conceitos do esporte em função da reação mundial pelo uso político do esporte durante a Guerra Fria. Então a gente pode ver que o esporte ele é praticado há muito tempo, há muitos anos, né? Então ele é um direito constituído por lei. Então, se você tem o direito de praticar atividade física, você tem o direito de praticar um esporte. Vamos lá falar um pouquinho sobre o esporte de participação, né? Quais são os seus conceitos, para que serve, qual a finalidade? Praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir com a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente. Como vocês viram no slide, né, tem aquelas fotos de pessoas que elas praticam atividades na rua, né, nos parques. Aqui mesmo em Rio Branco, vocês podem ver que ali na frente lá no Horto tem, ali na frente da UFAC. Então, são atividades que as pessoas praticam de forma voluntária, né? Não tem a obrigação de ir. Elas vão em formato de lazer, como hobby, né? A finalidade dela. Vamos falar mais um pouquinho sobre o esporte de participação. No esporte de participação, ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer e com o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Tem como propósito a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Então, como eu já havia falado para vocês, né, o esporte de participação é uma forma de lazer, de descontração, de encontrar amigos para praticar atividade esportiva. E aí depois vocês retornam aos slides e dão uma lida nos que a gente não passou e até mesmo esse que eu não preciso ficar lendo aqui para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esporte de rendimento. Praticado segundo normas gerais dessa lei e das regras de práticas desportivas, nacional e internacional, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país, e estas com as de suas nações, né? Então, o esporte de rendimento, vocês podem ver que ele é muito diferente do esporte educacional e do esporte de participação. Primeiro que o esporte de rendimento ele é altamente seletivo. Querendo ou não, algumas modalidades fazem com que os atletas que vão participar tenham algumas características, né? Que é bem comum, que a gente pode ver, por exemplo, você não vê pessoas muito altas fazendo ginástica rítmica, mas você também não vê pessoas baixinhas praticando basquetebol. Então, acaba tendo essa seletividade, que é uma coisa que não acontece no de participação e no educacional, né? Os esportes de alto rendimento ou de alta performance são aquelas cuja finalidade é de se preparar fisicamente para determinada modalidade esportiva. Seja qual for essa atividade esportiva pretendida, os desafios e dificuldades a serem trilhadas serão bastante similares. O indivíduo que se envolve no esporte de alto nível deve ter em mente duas características importantes em todo o processo ao qual será submetido. O primeiro fator é de ter plena disciplina e perseverança em seus objetivos.
E o segundo, está bem claro de que poderá haver grandes dificuldades e que as mesmas deverão ser superadas, né? O atleta, para que se torne competitivo, precisa submeter-se a uma exaustiva rotina de treinamentos físicos, né? Então, como vocês podem estar dando uma olhadinha, eu coloquei um gifzinho lá embaixo. Vamos voltar lá no slide. Esse gifzinho dessa mulher aí fazendo tudo errado é uma pessoa desesperada, né? Então vamos voltar aqui. É uma pessoa desesperada, por exemplo, para alcançar o objetivo dela. Tá fazendo de forma correta? Não tá. Então é isso que a gente precisa ver. O esporte de alto rendimento tem coisas, que são pré-definidas que você tem que ter. Você tem que ter foco, disciplina, perseverança. Tem que entender que o jogo ele não vai ser sempre fácil. A modalidade, a competição, haverão dias que vocês que vão ter vitórias, derrotas e aí aprender com as adversidades da vida, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre. Na prática do esporte, precisamos ter alguns cuidados com a sobrecarga de exercícios sem orientação de um profissional e a especialização motora precoce. Então, como a gente pode ver, algumas das vezes a gente pode estar inserido em um meio que não está de acordo com a nossa faixa etária e o momento que a gente está vivendo, por exemplo. Uma criança, uma pessoa, um pré-adolescente, um adolescente que quer entrar na academia, né? Então, não tem como, isso se chama especialização motora precoce, né? Então, não tem como vocês estarem praticando atividade que não está condizendo com a sua condição atual. E a gente vai refletir um pouquinho, será que a televisão proporciona uma forma de alienação? Isso aí vai ficar um questionamento para vocês. Vocês vão fazer essa reflexão em casa e respondam para si mesmos, né? E a gente vai exercitar um pouco. Corre, João, corre. Meu Deus do céu, não acerta uma cesta. Que mole, que lerdo, todo desajeitado. O texto acima refere a um comportamento estereotipado de qual dimensão do esporte? A. Esporte de alto rendimento. B. Esporte de inclusão. C. Esporte de lazer. D. Esporte na escola. E esporte educacional. Então, a gente pode fazer essa reflexão agora. Qual que é o mais semelhante, né? O que exige muito da gente? Vamos ver um pouquinho. Letra A. Esporte de alto rendimento, né? Então, é bem autoexplicativo isso aí. Vamos para a próxima. Dentre as alternativas apresentadas, assinale a que representa as três dimensões do esporte. Letra A, esporte educacional, de rendimento e esporte de participação ou de lazer. B, esporte educacional, esporte recreativo ou de participação. C, esporte de rendimento, de performance ou esporte da escola. D, esporte de participação ou lazer, inclusivo esporte de performance. E esporte de aventura, de participação ou de lazer. Se você respondeu a letra A, esporte educacional, de rendimento e participação, está correto, que foi o que a gente falou durante toda a aula. E a gente vai ficar com mais essa aula. No final a gente tem uma atividade para casa, depois vocês vão dando uma olhadinha, tem na plataforma também. E aí não se esqueçam de estar dando uma olhadinha na plataforma Eduque, que vocês vão ter acesso a todos os conteúdos e as atividades que a gente passou para vocês, tá ok? Tchau, tchau, até a próxima!